Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar com a análise dos Lusíadas, neste caso as reflexões do poeta, e vamos passar agora à reflexão que se encontra no canto oitavo e que se refere ao poder corruptor do ouro. Quanto ao acontecimento motivador desta reflexão, portanto, esta reflexão surge nas instâncias 96 a 99 do canto oitavo, portanto, já nas últimas instâncias deste canto, no momento em que Vasco da Gama e a sua armada já se encontram na Índia. Não foi propriamente uma experiência muito positiva para Vasco da Gama, especialmente no que diz respeito ao facto de o Catual ter-se mostrado um bastante traidor, ganancioso e ter sequestrado Vasco da Gama, que teve que pagar a sua libertação para poder regressar às naus em troca de valores. É então a partir deste acontecimento que Camões vai refletir sobre o poder pernicioso que o ouro tem sobre as pessoas. E neste caso não é só sobre os ricos, mas também sobre os pobres, sobre toda a gente. Esta reflexão tem aqui já uma função pedagógica e é precisamente aqui que Camões vai apontar mais uma vez o dedo à sua sociedade contemporânea, uma sociedade muito orientada por valores materialistas. E é aqui que vai começar a instância 96, precisamente no momento em que Vasco da Gama finalmente consegue regressar às naus após ter sido sequestrado pelo Catual. E vou passar a ler a instância. Nas naus estar se deixa vagaroso até ver o que o tempo lhe descobre, que não se fia já do cobiçoso regedor corrompido e pouco nobre. Veja agora o juízo curioso, quanto no rico assim como no pobre pode o vil interesse e sede inimiga do dinheiro que a tudo nos obriga. Portanto, os 4 primeiros versos desta instância remetem precisamente para essa situação pela qual Vasco da Gama tinha acabado de passar e então é o momento em que ele regressa às naus, regressa pensativo, regressa muito triste com tudo o que tinha sucedido e neste momento ele já não consegue confiar precisamente no Catual, ou seja, o regedor. Os 4 últimos versos são então já a voz de Camões que começa a chamar a atenção do leitor para o poder negativo, para o poder pernicioso do vil metal, ou seja, do ouro que corrompe tanto ricos como pobres. A seguir a esta instância vai então Camões dar 3 exemplos do vil interesse e da sede insaciável do dinheiro. Estes 3 exemplos que ele vai dar são exemplos bastante concretos e vão ser exemplos mitológicos. Portanto, ele vai recorrer aqui a figuras mitológicas que de uma forma ou de outra foram prejudicados ou mostraram-se gananciosos devido à sede insaciável do dinheiro. Portanto, esta é a parte da exemplificação da tese que apresentou anteriormente. E vou passar então a ler a instância 97, que tem esses 3 exemplos. Apolidoro mata o rei Traício só por ficar senhor do grão-tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha da Criso, a chuva de ouro. Pode tanto entarpeia avar o vício que a troco do metal luzente e louro entrega aos inimigos a alta torre, do qual quase afogada em pago morre. Portanto, o primeiro exemplo é o exemplo de Polidoro. Portanto, Polidoro era filho de Écuba e do rei Príamo de Troia. Ora, esta história de Polidoro é contada por Virgílio na Eneida, no livro 3, quando Enéas narra as suas peregrinações a Dido, rainha de Cartago. Havia várias versões desta história, mas Virgílio vai optar pela versão de Eurípides. Ora, segundo a história, Polidoro, filho do rei Príamo, foi enviado precisamente por este rei a Polimnestor, rei da Trácia, como parte do tesouro de Troia, quando o rei Príamo já não confiava na vitória da cidade e via a cidade sitiada por todos os lados pelos gregos. Ora, Polimnestor era casado com Ilíone, a filha mais velha de Príamo e Écuba, e por isso era cunhado de Polidoro. Quando Polimnestor acaba por saber que Troia tinha sido derrotada, ganancioso, tirou traiçoeiramente a vida a Polidoro para se apoderar das riquezas que ele trouxera consigo. E aqui está o primeiro exemplo dos efeitos perniciosos do ouro. Neste caso, temos parentes a matarem os próprios parentes. O segundo exemplo conta a história de Acrísio, que, desapontado por não ter herdeiros masculinos, acabou por procurar um oráculo que lhe respondeu que, mesmo que se escondesse no final da terra, iria ser morto pelo seu neto, filho de Danae. Ora, a princesa ainda era virgem e para que ela não tivesse ou não pudesse ter um filho,
o rei aprisionou-a, ou numa torre de bronze, ou num quarto subterrâneo, ou numa caverna. A jovem era constantemente vigiada pelos guardas e desta forma o rei pretendia evitar que ela lhe desse um herdeiro que futuramente seria o seu assassino. No entanto, e apesar de todos estes cuidados, Zeus apaixonou-se pela jovem e para conseguir entrar no edifício, que tinha um orifício no teto, transformou-se numa chuva de ouro que caiu sobre o colo de Danae e a engravidou. A jovem acabou por ter o seu filho, neste caso Perseu, e a Crisio, ao saber do que se tinha passado, ordenou que quer a mãe, quer o filho fossem lançados ao mar dentro de um baú de madeira. Uma vez que ele não queria matar diretamente a sua filha e o seu neto, pois era filho de um deus, neste caso de Zeus, e ele temia que Zeus ficasse zangado, achou que esta solução também seria viável, uma vez que estava à espera que as águas os matassem. No entanto, o destino não favoreceu a Crisio, pois Zeus percebeu o que estava a passar e pediu a Poseidon que salvasse os dois. Ora, Poseidon acabou por acalmar os mares e ambos sobreviveram levados pelas correntes até à ilha de Sérifo, onde foram encontrados depois por pescadores que os levaram ao monarca local Polidectes. Acolhidos pelo irmão do soberano, este acabou por educar a criança. O rei acabou por se apaixonar por Danae e, após alguns anos, queria desposá-la. No entanto, temia que Perseu, o filho, não estivesse de acordo e ordenou-lhe que fosse matar a Medusa, esperando que ele fracassasse nessa missão e acabasse por morrer. Ora, a Medusa era um monstro com cabelos de serpentes que petrificava todos aqueles que olhassem para ela. No entanto, Perseu conseguiu matá-la e, ao voltar, realizaram-se jogos comemorativos dessa mesma vitória. Na plateia estava presente o rei Acrísio, que acaba por ser alvejado por um dardo ou um disco que foi lançado por Perseu e acabou por morrer, o que fez com que a profecia se cumprisse. Já o terceiro exemplo é o exemplo de Tarpeia, uma jovem romana que traiu a cidadela de Roma e a entregou aos sabinos e acabou por ser castigada por isso. Ora, estes eventos vão decorrer entre o rapto das Sabinas e depois a paz que vai decorrer precisamente entre sabinos e romanos. Ora, os sabinos iam recuperar as suas conterrâneas raptadas e marcharam contra Roma. No entanto, a cidade era de acesso difícil, era uma cidadela, tinha muralhas e eles tinham de conquistar uma fortaleza que tinha sempre uma guarda com o seu capitão Spurius Tarpeius, ou Tarpeio. Ora, a filha de Tarpeio, Tarpeia, ao ver que os sabinos levavam braceletes de ouro no braço esquerdo, propôs trair a cidadela caso recebesse como recompensa essas mesmas braceletes. Ora, o chefe dos sabinos aceitou a proposta e entrou à noite quando ela abriu os portões da cidadela. Foi fiel à sua promessa, no entanto, ele desprezava traidores e a traição. E por isso cumpriu literalmente a sua promessa e entregou-lhe tudo aquilo que eles levavam no braço esquerdo, que era aquilo que ela lhes tinha pedido, e atirou sobre Tarpeia não só o bracelete que trazia no braço esquerdo, mas também o seu escudo. Os demais sabinos fizeram o mesmo e mataram Tarpeia sob o impacto das braceletes e dos escudos que a esmagaram. Já a estância seguinte, a estância 98, acaba por fazer uma enumeração geral daquilo que são as características negativas e corruptoras do ouro. Eu vou passar a ler então a estância 98. Este terreno munidas fortalezas faz traidores e falsos amigos. Este, a mais nobres, faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, os juízos cegando e as consciências. Portanto, o que é que faz o dinheiro? O dinheiro faz o seguinte: faz traidores e inimigos, traz maldade, corrompe, influencia e degrada o saber e tolda o discernimento, ou seja, corrompe as ciências e os juízos, levando as pessoas a agir contra os seus próprios princípios morais. Na estância 99 continua então a fazer esta lista de características negativas e corruptoras do dinheiro, e eu vou passar a ler a estância. Este interpreta mais que subtilmente os textos. Este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e 1000 vezes tiranos torna-os reis. Até os que só a Deus omnipotente se dedicam, 1000 vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas não sem cor, contudo de virtude. Para além daquilo que já tinha sido dito atrás,
O ouro faz também o seguinte: distorce e perverte a interpretação dos textos, manipula as leis e a justiça, fomenta o perjúrio, fomenta a tirania dos reis e corrompe os membros do clero, ainda que sob uma capa de virtude. Assim e em síntese, os vícios provocados pela ambição são os seguintes: a traição, a corrupção, a falsidade, a arbitrariedade, a mentira, a tirania. Podemos dividir também esta reflexão em dois momentos, a nível da sua estrutura interna. Um primeiro momento em que nos é apresentada uma tese, e neste caso a Estância 96, onde Camões vai mostrar então que vai falar sobre o poder corruptor do ouro a partir da situação passada por Vasco da Gama em Calcute, e um segundo momento das Estâncias 97 a 99, onde vamos ter então a exemplificação desta tese, ou seja, os efeitos negativos da ambição pelo dinheiro ou pelo ouro. Terminamos aqui a análise de mais uma das reflexões do poeta, neste caso do canto oitavo, sobre o poder corruptor do ouro. Numa próxima aula iremos então passar ao canto nono. Muito obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.